Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Temos reparado que nas últimas intervenções por parte dos seus deputados do PSD, relativamente a projetos de resolução da oposição, são referidos que os projetos de resolução não têm nenhuma medida específica. Talvez os seus deputados não conheçam o regimento e não conheçam quais os diferentes tipos de iniciativa que a Assembleia pode tomar. As medidas específicas ou as medidas normativas não são projetos de resolução, mas são projetos de decreto legislativo. Mas vamos ver onde é que está a coerência desta mesma argumentação. E relativamente, comparando com este projeto em apreço hoje. Vamos passar aqui por vários projetos de resolução feitos pelo PSD nos últimos tempos. Relativamente ao passo escolar, vemos que o projeto de resolução do PSD pede a criação do passo escolar, mas não diz nada a respeito do que o passo escolar deve ser. Relativamente ao projeto de resolução do PSD, relativamente à construção do novo hospital e às suas medidas estarem incluídas no Orçamento da República, tem exatamente 3 linhas o projeto de resolução do PSD. Relativamente à defesa do Centro Internacional de Negócios, reparamos que o projeto de resolução do PSD não tem nenhuma medida específica, pede somente o apoio relativamente à defesa do Centro Internacional de Negócios. Outro projeto de resolução recente relativamente às verbas de apoio às instituições particulares de solidariedade social, reparamos que o projeto de resolução do PSD é absolutamente omisso em relação às medidas específicas. Ou seja, na falta de melhor argumentação, o PSD usa de artifícios, diria quase demagógicos, no sentido de não responder às questões de fundo. Se repararem, não há substância nenhuma nas críticas que fazem e não vão ao fundo da questão. Ao fundo da questão é saber, neste caso concreto, se efetivamente os cuidados prestados no âmbito dos transportes do Cesarame servem ou não servem. Se houverem 200 mil pessoas a precisar de transporte e só fornecer 125 mil, qual é a tradução deste facto, Srs. Deputados? Faltam 75 mil transportes. Mas esta capacidade de tentar transfigurar a realidade é típica do PSD e, de certa forma, deixa frustrados muitos daqueles que acreditaram que esta praxis ia mudar. Eu compreendo, e compreendo sinceramente, que às vezes é difícil, da parte da bancada do PSD, responder a algumas questões da oposição, e sei que é difícil, porque a argumentação vai até um ponto, que é a realidade. Quando a realidade é indisfarçável, e quando eu sei que, obviamente, alguns deputados não concordam com a praxis governativa, é difícil argumentar. Mas isto não impede que não haja respeito pelas iniciativas da oposição. O CDS entende que quando se quer fazer uma recomendação não normativa, deve apresentar um projeto de resolução. Quando é normativa, deve apresentar um projeto de decreto legislativo regional. Até podemos, inclusive, pôr normas que especificam exatamente como deve ser a aplicação prática dessa medida. Ou seja, usamos um e usamos o outro conforme as iniciativas. Dizer que o projeto de resolução não tem, na prática, nenhuma proposta é simplesmente fugir à pergunta, não responder à essência, não dizer quais são as alternativas e não ir verdadeiramente ao fundo da questão. Obrigado.